Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula aí de correção de exercícios. Nós vamos corrigir então os exercícios do capítulo 5 aí, né, que ficaram para vocês fazerem na semana passada. E nós vamos comentar um pouquinho sobre esses exercícios e mais alguma coisinha ainda também, tá? Quero falar com vocês aí que tem um TE para vocês fazerem, tá? Lá no Positivo On. Entra lá, todas as informações que vocês precisam tá lá. Vocês têm que assistir 2 vídeos, os links estão lá. Vocês assistem os vídeos, respondem as perguntas que eu fiz para vocês no caderno, tá? Não precisa copiar a pergunta dessa atividade do TE. Só tem que responder, tirar foto e enviar para mim. Tem uma outra atividade sobre o casamento na cidade de Atenas, na antiguidade. Esses sim são 3 perguntinhas, eu acho, ou 4. Vocês têm que copiar a pergunta no caderno, responder, tirar foto e colocar para mim no lugar correto, tá? Presta atenção onde vocês têm postado as atividades. O TE tem lá especificamente TE sobre Olimpíada e Arquitetura e a outra atividade está lá sobre o casamento na cidade de Atenas, ok? Bom, vamos começar então corrigindo a atividade da página 7 do livro didático, né? A atividade da página 7 começa, na verdade, com o textinho na página 6. Organiza as ideias. Segundo a mitologia grega, Ícaro e Dédalo eram mantidos como prisioneiros no grande labirinto do rei Minos em Creta, que o próprio Dédalo havia construído para o rei. Apesar de não conhecer a saída de sua própria construção, Dédalo era conhecido por sua notável engenhosidade e confeccionou habilmente 2 pares de asas de plumas unidas por cera, um para si e outro para o filho, que lhes permitiram fugir de Creta. Dédalo advertiu o filho para que não voasse próximo demais do sol, que o seguisse de perto e que evitasse traçar seu próprio caminho. Desnecessário dizer que Ícaro ignorou os conselhos do pai e foi voando cada vez mais alto no céu. No entanto, quanto mais perto chegava do sol, mais quente a cera se tornava, até que derreteu e ele não pôde mais bater asas, despencando no mar. Ainda existe uma ilha chamada Icária, situada no mar, na área do Mar Egeu, conhecida como Mar Icário, o local onde se acredita que Ícaro caiu há milênios. Contei para vocês essa história umas aulas para trás, aí, quando a gente estava falando sobre o capítulo 4 ainda, né? História famosa sobre o mito, então, de Dédalo e Ícaro. Assinale uma lição que pode ser tirada da história mitológica de Ícaro. Vamos lá, letra A. Um construtor deve sempre saber qual é a saída de suas construções. Não é essa a ideia o que a história quer contar pra gente. Não é essa a lição, a moral da história, não. B. Cera é um produto muito bom para ser usado na criação de asas. Está errado, né? E também não é a moral da história. C. As pessoas não devem construir objetos para voar, pois elas podem cair. Não, também não é essa a moral, gente. Tem o avião, por exemplo, né? Não é por isso também não. D. Todos devem aprender a nadar desde muito cedo. Provavelmente o Ícaro sabia nadar, ou mesmo se ele não soubesse, gente, Ícaro no meio do mar. Era difícil ele sobreviver mesmo, não é essa a lição também não. É importante ser humilde e saber quais são os limites dos seus atos. Isso, o Dédalo então falou para o filho dele, não voa muito alto, que a cera vai derreter, a gente não vai conseguir voar mais. Então, na verdade, a questão é ser humilde, né, nesse ponto aí, e obedecer, né, não extrapolar do que se pode fazer. Né? Então, essa é a lição que essa história deixa para a gente. Então, a resposta correta é a letra E. Ok? Pesquisa da página 7. Na atualidade, os Jogos Olímpicos são iniciados com uma cerimônia em que uma tocha acende o fogo olímpico. Pesquise de que forma o fogo olímpico está relacionado à mitologia grega. Meninos, de acordo com a mitologia grega, a gente vai ter o Prometeu, que é um dos titãs, que vai roubar o fogo dos deuses e vai entregar para os humanos. E isso é proibido pelos deuses, inclusive como uma punição, o Prometeu ele foi acorrentado num local onde todos os dias de manhã via uma ave, né, uma águia, e comia uma parte do corpo dele, né? Só que como ele é um deus, ele é imortal, ele não morria. Durante o dia, então, a ave ficava comendo esse órgão do corpo dele, e no período da noite ele ficava se reconstruindo, e isso seria durante toda a eternidade. Com uma homenagem dos humanos ao Prometeu, então, já que o fogo é essencial para a vida humana, nós falamos sobre isso, aquecer, assar alimentos. Então, como os gregos acreditavam que o fogo tinha sido obtido dessa maneira, eles acendiam a tocha olímpica em homenagem, então, ao titã Prometeu. Ok? Essa é a relação, então, do fogo olímpico aí com a mitologia da Grécia. Bom, vamos para a página 11 aí agora. Interpretando documentos. Observe as 2 imagens a seguir. Considerando a forma como os corpos humanos foram esculpidos, identifique as principais diferenças entre essas representações. E é legal vocês acompanharem a imagem dessas 2 esculturas aqui, ó. Eu espero que vocês tenham reparado que elas são bem diferentes em alguns aspectos. Por exemplo, na primeira imagem aí, as 2 representam corpos humanos, mas a forma como esses corpos humanos são representados é completamente diferente.
Então a gente tem um distanciamento de 2 séculos aproximado entre essas duas culturas, e é exatamente onde os gregos vão ter uma preocupação cada vez maior com a busca da perfeição da representação humana, né? Então no primeiro a gente tem uma figura mais quadradona, vamos dizer assim, né? Não tem tantas curvas na representação humana. Na segunda, a escultura ela é bem mais detalhada, né? Ela vai ter aí mostrando as formas do corpo humano, as dobras que a gente vai ter aí no corpo, no braço, aqui no pescoço. Então eles têm uma preocupação maior, inclusive, em fazer essas representações do que na primeira escultura que a gente está vendo aí, ok? Então essas são as diferenças aí que a gente vai ter nessas duas imagens aí. 2. Leia esse texto sobre uma importante característica da arte grega. Uma estátua grega não se assemelhava a nenhuma pessoa especificamente, revelando em vez disso uma forma humana perfeita, sem rugas, verrugas, cicatrizes ou outras imperfeições. De acordo com o texto, que importante característica tinha a arte grega? E aqui então, eu já até fiz um exercício com vocês sobre isso também, gente. É o seguinte, os gregos eles começaram a buscar tanta perfeição que eles acabaram até saindo um pouquinho aí das formas humanas de fato, né? Por quê? Porque os corpos humanos, então, eles não eram exatamente representados. Buscava-se a perfeição. Então você não fazia as pessoas ali com pintas, espinhas, verrugas, estrias. A escultura feita dos humanos pelos gregos era a busca da perfeição completa. A pessoa que não tinha nenhuma desses defeitos, vamos dizer assim, né? Então, por isso que, na verdade, as esculturas elas vão buscando a perfeição e acabam se separando um pouquinho aí, afastando um pouquinho aí da representação humana de fato. Ok? Bom, vamos para a página 12, então. Interpretando documentos. Lê essa parte de um relato de Heródoto a respeito das guerras médicas. Assim que eles, os atenienses, decidiram que sua preferência era que a Grécia permanecesse livre, foram eles que incitaram todo o restante da Grécia. Nem mesmo os temíveis e alarmantes oráculos que vieram de Delfos foram capazes de convencê-los a abandonar a Grécia. Eles se mantiveram firmes e encontraram a coragem para enfrentar o invasor de seu país. De acordo com Heródoto, assinale o que motivava os atenienses a lutar. Eles lutavam pela defesa da liberdade e da democracia. Isso. A luta deles era exatamente isso, para manter a Grécia, então, livre dos persas. Né? A resposta está correta. B. Eles lutavam pelo poder militar de Atenas sobre o restante da Grécia. Não, nesse momento os atenienses não estão nessa disputa aí não, está errado. C. Eles lutavam para confirmar a previsão dos oráculos de Delfos. Não, para eles a previsão é o que ia acontecer, eles não precisavam lutar para isso acontecer, não, está errado. D. Eles lutavam contra o apoio das cidades gregas aos persas. Não, também está errado aí. Né? E aí, só para a gente ir para o nosso livro de atividade, corrigir a página 6, queria só comentar com vocês rapidinho sobre o que está no finalzinho da página 12 e na página 13, que é sobre quando os gregos eles vão sair, então, aí das suas cidades, estados de origem e vão começar a colonizar a Magna Grécia. Né? A gente já discutiu bastante que, em geral, o solo da Grécia ele era pouco fértil, o que vai fazer com que a gente tenha pessoas saindo das regiões ali e buscando solos férteis em outros locais. Então, eles vão montar colônias na região de hoje a Itália, parte da Espanha, mais para o Oriente. Então, os gregos eles começam a colonizar diversas regiões aí. Né? E nessas colonizações, eles vão ter um grande contato com os fenícios, que são grandes navegadores, um povo extremamente importante também nesse período aí, né? Inclusive depois vai entrar em confronto contra os romanos, nós vamos falar sobre isso depois, mas que vai ter uma influência grande aí, principalmente na questão do alfabeto da Grécia. O alfabeto grego ele vai se basear muito aí no alfabeto fenício, né? Então essas trocas comerciais elas são importantes exatamente para poder propiciar esse momento aí que os gregos eles estão se adaptando e também trazendo muitas coisas de fora, como por exemplo o alfabeto aí dos fenícios, tá? E o nosso alfabeto ele tem influência também desse alfabeto fenício, né? Esse alfabeto fenício ele é extremamente importante porque ele vai dar origem não só ao alfabeto dos gregos, mas ao dos romanos, a língua latina. A nossa língua, o português, nós vamos falar mais sobre isso, ela é de origem latina. Então a gente tem também uma influência grande desse alfabeto aí, ok? Bom, vamos para o livro de atividades, então corrigir página 6 agora. A respeito da questão 4, página 6. A respeito da religião e da mitologia gregas, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, cada um dos deuses gregos tinha sua atribuição, a qual os relacionava com uma força da natureza, uma atividade ou uma profissão. Certo, exatamente isso. Segundo, os deuses gregos eram fisicamente semelhantes aos seres humanos, diferentemente de alguns deuses egípcios, que tinham características antropozoomórficas. Certíssimo, falamos bastante sobre isso também.
Essas duas estão certas até agora. Terceira, os deuses e heróis são os únicos personagens da mitologia grega. Errado. A gente tem aí os titãs, a gente tem aí o Minotauro, a gente tem uma série de outros seres mitológicos que fazem parte. Então a 3 está errada. Com isso, nossa resposta correta é a letra D de dado. Apenas a afirmativa 1 e 2 estão corretas. 5. A respeito dos deuses gregos, preencha as lacunas. A. O deus grego do céu e dos raios chama-se Zeus. Ártemis é a deusa grega da caça. Também era associada à castidade e à lua. C. O deus grego dos mares, das fontes e dos lagos é chamado Poseidon. D. Hermes é o mensageiro dos deuses e conduz os mortos até o deus Hades. E. O teatro surgiu nas festas em homenagem a Dionísio, considerado o deus do vinho. F. A deusa do amor era Afrodite e a da sabedoria era Atena. 6. Observe a imagem a seguir. As atividades representadas no fragmento do vaso estão relacionadas a que elemento da cultura grega? Essa aí, inclusive, estava no SPE com você, né? Eu vi que a professora lá fez essa atividade e corrigiu, mas vamos fazer ela rapidinho. A. Ao teatro grego com os personagens representando uma tragédia? Errado. B. A religião grega, pois apresenta os deuses do Olimpo? Errado também. C. As Olimpíadas, uma vez que mostra atletas gregos? Exatamente. Né? A gente consegue ver, então, aí atividades olímpicas sendo representadas nessa cerâmica aí, né? Então a resposta certa é a letra C. D. A educação em Esparta, pois mostra jovens recebendo treinamento militar. Completamente errado, tá, gente? Outra dica extremamente importante que ela falou e que eu sempre falo com você, gente, leiam sempre a legenda da imagem. A legenda sempre dá muitas informações sobre a resposta correta também, ok? Bom, pessoal, a 7 a gente já acabou corrigindo já na última aula, isso quando a gente corrigiu os exercícios da página 7, ok? Qualquer dúvida, comentário, questionamento, positivo, e-mail ou comentários no YouTube que eu respondo vocês, ok, gente? Abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Não se esqueçam do TE e da atividade dessa semana. Tchau, tchau, bom feriado.